want to welcome everybody to this important panel where we're going to discuss biologic medications and biosimilar medications. We know that biologic drugs have had a huge impact in the world. There's more than 300 million patients who have taken biologic medicines around the world. And these medicines are quite different from classic medicines that we're used to. We're used to chemical compound medicines that are made from chemicals, and I like to say that the way I analogize this is that I could give you the chemical recipe for aspirin, which is a chemical drug, a small molecule drug, and you could go into your kitchen with the right chemicals and make aspirin just as well as I could make aspirin or anybody else could make aspirin, because it's simply following the proper recipe of putting the chemicals together. The same is not true for biologic drugs. Biologic drugs are drugs which are made from living organisms. They're not made from chemicals, and so we can't give you the recipe for you to make an identical product to my product because you don't have the exact same chemical, you don't have the same products that I did. Biologics are made from living organisms and individual cell lines. So if I am the manufacturer of a biologic medicine, even if I gave somebody else the recipe to that medicine, they could not possibly duplicate the medicine 100%. It could never be the same as a chemical drug to a generic drug. The most it could be is similar. And therefore, when we're talking about follow-on drugs from the original biologic drugs, they're called biosimilar drugs in most places around the world. Why should you care about biologic drugs? Well, besides the fact that they've helped 300 million people around the world, 40% of new drug applications at the WHO are for biologic drugs. And so these are the drugs that are going to be around for the next 10 to 20 years to help people with all different types of diseases. These complex new medicines come with it many policy considerations. Governments and payers and regulators around the world have not had laws on the books for biologics and biosimilar medications because they're a newer class of medicine. Today, we have put together an outstanding group of experts who are going to explore all of the issues related to biologics and biosimilars. The first thing I'd like to do is thank our conference sponsors, because without our sponsors, this never happens. And so I really want to thank Roche and Amgen, who have been phenomenal partners in helping not only support the conference that we're putting on today, but also in the logistics and getting a lot of help down here in Brazil. And I really thank them a lot. And Pharma and Bio, the trade organizations from the United States, are also sponsors of the conference, and we thank them as well. So my name is Andrew Spiegel. I've been a patient advocate almost 20 years now. I co-founded the US-based Colon Cancer Alliance, which is the oldest and the largest national patient advocacy organization in the United States dedicated to colorectal cancer. I'm also chair of the Digestive Disease National Coalition, and I'm also here on behalf of the co-sponsor of this event, the Alliance for Safe Biologic Medicines. In addition, as of last month, I've joined the board of directors of IAPO, which is an international alliance of patient organizations. More than 250 patient organizations belong to IAPO. So the Alliance for Safe Biologic Medicines is an organization that's been around for about 6 years now, and we consist of patient groups, physician organization, manufacturers, and others who are interested in promoting safe introduction of biosimilar medications to marketplaces around the world. Our steering committee, who are the ones that run the organization, are comprised only of patient advocates and of physicians. Industry members are not allowed on the steering committee. We have an international advisory board of patients, researchers, physicians, and I'm happy to report that we have 66 members on 5 continents now, and we are growing. We have a new Latin American chapter, which has 8 founding members, including the sponsor of the entire conference, Abrale. And our membership represents more than 62 groups in Latin America and in the Caribbean. Over the last couple of years, and I will only spend a minute on this, we have done a lot of regulatory work around the world. As you can see, we have done incredible amounts of work in Europe, in North America. We have begun work here in South America. As you can see here, in Latin America, we've participated in events since 2014, and we presented at a number of events through 2015 and several this year, including one that I attended with Dr. Val, his group, the Forum on Latin America Biosimilars in Brasilia
about 2 months ago. We will continue our work in Brazil to make sure that biologics and biosimilar medications are available to the public and that they're safe and they're effective. We know that these medicines often patients take a long time to find the medicine that works best for them. And often that means it's a biologic. Biologic medicines may often be the only effective treatment for patients with many different diseases that you're going to hear about shortly. And for patients that are on a biologics that is working for them, we have always taken the position that the decision to switch to another medicine should be one made mostly by the patient and by the physician and not by regulators, policymakers, or payers. Changes in therapy could lead to an immune response or a loss of response to new or old therapy, and that could take away treatments which are available for patients or make them less effective. So, why does a colon cancer organization care so much about biologics and biosimilars? Well, these new treatments have given our patients in the United States time, and they've given us hope. We've gone from 1 drug 15 years ago for colon cancer in the United States to now 10 drugs. Half of those are biologics. And what we have seen as a result of that and other initiatives is that the average life expectancy of the metastatic colon cancer patient has now tripled in the last decade and a half. And that's pretty remarkable. You're talking about living an average of 9 or 10 months to now 3 years. And so we are interested in seeing safe and effective biosimilars come to market. So what are the promises of biosimilars? We know that biosimilars offer increased access for patients, different treatments for patients, more medicines, lower cost alternatives. That is one of the promises of biosimilar medications. And these medicines have been around for a long time in the EU and in Canada, and they're now coming to the US and in Latin America. And we want to make sure that the policies that are instituted around the world work for patients. So what are our overall objectives? It's to be unbiased representatives of the patient community, advocating for patient-centered standards around the world as they relate to biologics and biosimilar medications. We want increased access to biosimilars because increased access to biosimilars and the lower cost should mean increased access for more patients. The larger the pool of money, the more patients that should have access to treatments. And of course, we want patient-centered standards for all of the issues that you're going to hear our great panel talk about today. But in the case of a substitution or when a patient changes medicines, we want to make sure that the physician and the patient are aware of everything that they're taking. And while that may sound to be a given, that is not true around the world, even in the United States. So you can learn more about the Alliance for Safe Biologic Medicines at this website, or you can learn more about the Global Colon Cancer Association at our website. And at this time, I want to call up our esteemed panel who will be presenting some fantastic information today. And we will hear from a regulator from Anvisa. We will hear from 2 different physicians, one from Brazil and one from the United States, about biologics and biosimilars. And you will hear all kinds of data, both from around the world and from Latin America, from those physicians. And then you will hear from the patient's perspective from Lado y Lado. So this time, I want to invite our first speaker up, who is a Brazilian regulator. It's Daniela. And I'm sorry about the last names. I don't speak Portuguese. But Daniela has been a manager of biological products for Anvisa for the last 3 years. Before that, she specialized in the regulation and health surveillance for Anvisa. She has a PhD in biological sciences and molecular biology from the University of Brasilia. She has a master's degree in biology as well as a bachelor's degree from Brasilia. Slow down a little. Okay. Okay. Just wait. Why don't I call her up? She's going to speak in Portuguese, right? Okay. They're having a little problem with translations. I apologize about that. But this time, I will call Dr. Carreira up to give a presentation from the regulator's perspective. And that will be in Portuguese, so you'll understand that presentation. Thank you.
Boa tarde. Eu sou Daniela Cerqueira, estou como gerente de avaliação de produtos biológicos na Anvisa. Gostaria de agradecer pela organização do congresso, pela participação. Para a agência é muito importante poder estar presente em momentos como esse e compartilhar um pouco do nosso entendimento sobre a regulação de produtos biológicos no Brasil. A Anvisa trabalha com diversas áreas de atuação. Nessa apresentação, o foco vai ser a regulamentação de medicamentos, mais especificamente dos produtos biológicos, que é uma categoria particular dos medicamentos. O organograma da Anvisa é composto por uma diretoria colegiada, que, por sua vez, possui 5 diretorias. A gerência de avaliação de produtos biológicos, que está destacada aí na figura, se enquadra na gerência geral de medicamentos e produtos biológicos, a qual está na diretoria de autorização e registros sanitários. A base legal no Brasil para o registro de medicamentos é a Lei 6360, de 1976, que é a lei maior da vigilância sanitária. E essa lei estabelece que nenhum produto, inclusive aquele importado, pode ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado no Ministério da Saúde. E, com a criação da Anvisa, esse registro passou a ser competência da agência. Além disso, a Lei de 76 também estabelece que o produto, através de comprovação e de análise, deve ser reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe. Além da Lei 6360, nós temos alguns regulamentos específicos para produtos biológicos, sendo que a Resolução 55 de 2010 é a principal, que está relacionada aos requerimentos para o registro de produtos biológicos. Além disso, a Resolução 49 de 2011 trata dos requerimentos para pós-registro desses produtos. Existem também algumas normas que são específicas por categoria de produto biológico. Por exemplo, a Resolução 46 de 2000, que trata do controle de qualidade para hemoderivados. A Resolução 233 de 2005, que trata dos produtos alergênicos e que é uma norma que está em revisão. Para os probióticos, a Resolução 323 de 2003. E para os estudos de estabilidade, a Resolução 50 de 2011. Os soros e perimunes também possuem uma portaria de 96, que trata do controle de qualidade desses produtos. Além dessas normas específicas, existem algumas normas gerais para medicamentos que tratam da rotulagem, texto de bula, importação e também do controle de qualidade na importação de produtos biológicos. E uma norma relacionada às boas práticas de fabricação, que tem um capítulo para os produtos biológicos. No Brasil, os produtos classificados como biológicos, de acordo com a Resolução 55, são as vacinas, os soros e perimunes, os hemoderivados, os biomedicamentos, que podem ser aqueles medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal, que são aqueles produtos extrativos, como a heparina, por exemplo, e os obtidos por procedimentos biotecnológicos. Os anticorpos monoclonais, os medicamentos contendo micro-organismos vivos, atenuados ou mortos, os probióticos e os alergênicos. Todos esses produtos são regulamentados pela mesma norma, Resolução 55, com exceção dos probióticos e alergênicos, que possuem normas próprias para registro. Alguns termos importantes trazidos pela Resolução 55 são com relação à classificação dos produtos biológicos, que eles podem ser classificados em 2 categorias principais. O produto biológico novo, que é aquele que possui uma molécula que ainda não tem registro no Brasil, e o produto biológico não novo, ele possui uma molécula que já é registrada no Brasil. O produto comparador, que é aquele registrado com base na submissão de um dossiê completo, e que, portanto, pode ser utilizado como comparador para o registro de um produto biosimilar. E o dossiê completo, que são todos os dados de qualidade, segurança e eficácia que devem ser apresentados para o registro de um produto biológico novo. A Resolução 55 tem 2 pilares principais para o registro de produtos biológicos. Inicialmente, a parte de qualidade do dossiê, que se baseia em informações sobre a substância farmacêutica ativa, o relatório de produção e controle de qualidade, os estudos de estabilidade e os certificados de boas práticas de fabricação
para todos os fabricantes. E na parte de segurança e eficácia, a empresa deve apresentar os relatórios dos estudos não clínicos, os estudos clínicos de fases 1, 2 e 3, os estudos de imunogenicidade e o plano de farmacovigilância e de minimização de risco. Existem 3 vias possíveis para o registro de um produto biológico hoje no Brasil. A primeira via é a via utilizada para o registro de um produto biológico novo, na qual a empresa vai apresentar um dossiê completo com todos os dados de qualidade, segurança e eficácia. E aquele produto possui uma molécula que ainda não é registrada no Brasil. Já para o registro de um produto biológico não novo, pode ser utilizada a via de desenvolvimento individual, que é a via onde a empresa apresenta dados completos de produção e controle de qualidade e estudos clínicos que devem ser comparativos em relação ao produto biológico novo. E na via de desenvolvimento por comparabilidade, que é a via usada para o registro dos produtos biosimilares, a empresa deve apresentar um exercício de comparabilidade com relação a todas as etapas, qualidade, segurança e eficácia. Na via da comparabilidade, os dados de qualidade normalmente são mais robustos até do que os apresentados no registro de um produto biológico novo, porque, além de toda a caracterização do produto, a empresa tem que comparar o seu produto em termos físico-químicos e biológicos com um produto comparador. E quanto mais extensa e robusta for essa caracterização, maior vai ser a possibilidade de redução dos dados pré-clínicos e clínicos que devem ser apresentados para o registro. Esse quadro, ele compara os requerimentos para registro de produtos biológicos por cada uma das vias. No caso de um produto novo, são necessários os dados de produção e controle de qualidade, estudos pré-clínicos e clínicos de fases 1, 2 e 3, os estudos de imunogenicidade e o plano de minimização de risco. Já na via da comparabilidade para o registro de produtos biosimilares, os dados de produção e controle de qualidade, os dados pré-clínicos e clínicos e de imunogenicidade são comparativos. O mesmo comparador deve ser usado para todos esses estudos e a extrapolação de indicação terapêutica é possível se os requerimentos da resolução forem atendidos. E na via individual, também são necessários os dados de produção e controle de qualidade, mas eles não precisam ser comparativos. Os estudos pré-clínicos e clínicos de fases 1 e 2 podem ser reduzidos de acordo com a molécula que for ser registrada. Os estudos de fase 3 devem ser comparativos em relação ao produto comparador. Os dados de imunogenicidade são necessários e o plano de minimização de risco também. Na via individual, não é possível a extrapolação de indicação terapêutica. O produto biológico comparador é aquele produto registrado no Brasil com base na submissão de um dossiê completo. Então, a agência possui todas as informações de qualidade, segurança e eficácia sobre esse produto. E o mesmo produto tem que ser usado em todos os estágios do exercício de comparabilidade, para o registro de um biosimilar. Esse exercício de comparabilidade, em termos clínicos, ele é um exercício gradual que a empresa vai conduzir, passo a passo, porque o passo seguinte a ser realizado depende muito dos resultados obtidos em cada etapa anterior. Então, inicialmente, são realizados estudos de farmacocinética e farmacodinâmica comparativos, e depois os estudos pivotais, para demonstração de segurança e eficácia comparativas em relação ao produto comparador. Deve-se sempre escolher uma população sensível e desfechos apropriados que possam demonstrar eventuais diferenças existentes entre os produtos. O estudo comparativo de imunogenicidade também é necessário para o registro de biosimilares, e, preferencialmente, deve ser utilizado um desenho de equivalência para esses estudos pivotais, sendo que o estudo de não inferioridade também pode ser aceito, desde que justificado corretamente. É importante destacar que a resolução que a Anvisa adota para o registro de produtos biológicos e biosimilares está alinhada com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também com os regulamentos das principais agências internacionais
independente da via que a empresa escolhe para utilizar, para registrar o seu produto, ela vai ter que demonstrar qualidade, segurança e eficácia. Um tema importante que tem sido bastante discutido com relação aos produtos biosimilares é a intercambiabilidade. Aqui eu estou apresentando um panorama mundial sobre esse tema, como ele vem sendo tratado em outras agências. A agência europeia, por exemplo, ela não classifica um produto como intercambiável, depende de cada país individualmente determinar a intercambiabilidade e a substituição do produto de referência com os biosimilares. A agência norte-americana, o FDA, ele pode classificar um produto como intercambiável, desde que sejam apresentados estudos clínicos específicos, conduzidos com essa finalidade, e a substituição no nível da farmácia depende de cada estado individualmente. A agência canadense também não declara intercambiabilidade, cada província no Canadá é que vai determinar a possibilidade de substituição entre esses produtos. Aqui no Brasil, a gente tem discutido internamente o tema também, pretendemos publicar uma nota de esclarecimento com posicionamento da agência em breve, e o entendimento da agência hoje é que a intercambiabilidade ela pode ser declarada desde que a empresa realize os estudos específicos que demonstrem essa intercambiabilidade. E sempre é muito importante, em qualquer decisão sobre intercambiabilidade, uma avaliação do médico responsável pelo tratamento daquele paciente específico. A demonstração de intercambiabilidade ela não é mandatória para o registro do produto biosimilar, é um dado a mais que a empresa pode apresentar, e para demonstrar a intercambiabilidade seria necessário a apresentação de estudos clínicos específicos. A extrapolação de indicação terapêutica é outro tema importante relacionado aos biosimilares. Ela é possível de acordo com a Resolução 55 de 2010, sendo que deve ser utilizado um modelo sensível que possa demonstrar eventuais diferenças entre o biosimilar e o comparador. Além disso, o mecanismo de ação e os receptores envolvidos entre as indicações devem ser os mesmos e a segurança e imunogenicidade dos produtos devem estar bem caracterizadas. Alguns desafios que a agência entende com relação aos produtos biosimilares e que precisam ser discutidos são a intercambiabilidade, a extrapolação de indicações e a nomenclatura desses produtos, de acordo com uma proposta recente da OMS de nomenclatura diferencial para os produtos biológicos. Além da norma 55, que eu apresentei um pouco para vocês, existem algumas outras normas relacionadas aos produtos biológicos e que vão regulamentar o ciclo de vida desses produtos. A Resolução 49 de 2011, que trata das alterações pós-registro, e a Resolução 50, que trata dos estudos de estabilidade. A 49 traz os requerimentos para todas as alterações pós-registro que possam ser realizadas para esses produtos, e ela classifica essas alterações de acordo com o risco. As alterações menores são as de nível 1, as moderadas de nível 2, e as alterações maiores são as de nível 3. As alterações de nível 1, elas podem ser implementadas imediatamente, sem uma aprovação prévia da agência, porque elas se referem a mudanças que provavelmente não vão ter um impacto na qualidade do produto. Já as mudanças de nível 2, elas precisam de uma manifestação favorável da agência para serem implementadas, porque se referem a mudanças que podem ter um impacto na qualidade do produto e que existem estudos que precisam ser avaliados para comprovar a possibilidade da realização da alteração. E as de nível 3, que são as alterações maiores, também precisam de uma aprovação prévia da Anvisa, porque são mudanças que podem impactar na qualidade do produto e que normalmente podem ser necessárias a condução de estudos clínicos para subsidiar a alteração ou estudos de caracterização molecular. Com relação aos guias regulatórios, a agência já publicou alguns guias específicos para produtos biológicos. Esse é o guia para a condução do exercício de comparabilidade para registro de biosimilares, o guia para a elaboração dos relatórios de estudos clínicos,
o guia para a realização de estudos não clínicos e clínicos para registro de heparina pela via da comparabilidade, o guia para a condução de estudos não clínicos e clínicos para o registro de interferon-alfa, também pela via da comparabilidade, e, mais recentemente, o guia para a qualificação de transporte de produtos biológicos. Esse guia já foi publicado num formato novo, que a Anvisa tem adotado, que consiste na publicação do guia no formato de draft. Ele fica aberto por 6 meses para o recebimento de contribuições da sociedade, e depois desses 6 meses as contribuições são avaliadas para que a agência possa publicar a versão final do guia. Além dos guias, foi publicada recentemente uma nota de esclarecimento da área de produtos biológicos, juntamente com a área de bulas e rotulagens de medicamentos, sobre os textos de bula dos produtos biosimilares, em que a gente traz algumas orientações gerais para a elaboração do texto de bula desses produtos, porque a agência entende que os biosimilares possuem algumas particularidades que precisam ser tratadas no texto de bula. Essa nota ela foi construída em conjunto com o setor regulado por meio de uma reunião realizada na Anvisa, em que os diferentes pontos de vista foram debatidos e levaram à elaboração dessa nota. Com relação àqueles outros temas que eu mostrei como desafios, eles também serão discutidos no mesmo formato com a indústria, para que a gente possa publicar notas de esclarecimento sobre os outros assuntos também. Com relação à transparência, a agência tem publicado as notas com as bases técnicas e científicas que levam à aprovação e reprovação do registro de medicamentos. Para produtos biológicos, estão disponíveis as cartas a partir dos produtos registrados em 1º de setembro de 2014. A partir dessa data, todas as cartas estão disponíveis no site. As perspectivas da área é a revisão dos guias atuais, sendo que o primeiro a ser revisado é o guia da heparina, a publicação de novos guias, que a gente pretende trabalhar com guia para registro de etanercept e com guia de insulina, a revisão do arcabouço regulatório, sendo que a primeira norma a ser revisada provavelmente vai ser a de estabilidade, e o fortalecimento da cooperação internacional. É isso. Nesses slides tem os contatos da Gerência de Produtos Biológicos. A gente está sempre à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Obrigada. Thank you very much, Daniela, for the informative talk on the regulatory process. You hear me? Yeah. Next, we're going to get the physician's perspective, and we're going to invite up an expert who knows probably more about biologics and biosimilars than any other physician that I know. And Dr. Val Azevedo is the adjunct professor of rheumatology in the Department of Internal Medicine, the Hospital de Federal University of Panorama. He is a principal investigator of IDUMED, Health Research Education at IDUMED Biotech since 2009. He is a member of many committees and medical organizations, and I could really spend about an hour reading his entire curriculum vitae to educate everybody about his history. But suffice it to say that Dr. Val has a conference, the FLAB conference, the Forum for Latin America Biologics, that I attended about a month or two ago in Brasilia, and he's been doing that for many years, and he'll tell you more about that. And please welcome Dr. Val. Thank you. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao Andrew Spiegel pelo convite que fez a minha pessoa para poder falar um pouco sobre biosimilares, especialmente sobre biosimilares, mas também sobre produtos biológicos de uma maneira geral. Claro que é um desafio falar em 20 minutos sobre o tema. Nós temos diferentes níveis de entendimento sobre os tópicos que eu vou apresentar, mas ele me pediu para centralizar e focar essa apresentação, especialmente para pacientes, e trazer alguma perspectiva em relação a esses produtos, né? São meus conflitos de interesse.
Essa apresentação, é claro, a maior parte das agências reguladoras considera produtos biológicos, vários produtos, inclusive extratos do plasma, do sangue, derivados, alguns produtos probióticos, mas nós vamos falar especialmente de um subtipo de produtos biológicos, que são os produtos biotecnológicos. Então, aqui nos interessam especialmente os anticorpos monoclonais e as proteínas de fusão, nessa minha apresentação. Claro que slides como esse são bastante conhecidos de vocês, mostrando a complexidade em relação ao tamanho dessas estruturas moleculares, quando comparado com produtos sintéticos ou moléculas chamadas moléculas pequenas ou, eventualmente, genéricos. Em relação ao tamanho, mas também essas alterações, essas diferenças são também relatadas em relação a outras características, a própria estrutura molecular, as alterações pós-traducionais que essas moléculas podem sofrer, várias delas com importância tremenda em relação ao modo de ação, a afinidade com receptores, também sítios de ligação, muitas dessas, e também o perfil imunogênico, muitas dessas, especialmente a glicosilação, que também é uma das alterações pós-traducionais. O tamanho, a estrutura e a estabilidade que cria toda uma cadeia fria em relação a esses produtos, o qual a Daniela acabou também relatando aí, existe uma guia especial para esse tipo de armazenamento de produtos e também a sua entrega, né? Desde a feitura, ou então a manufatura desses produtos, até a entrega a esses pacientes, aos pacientes que, em última análise, vão utilizar os produtos. Uma molécula biológica, como um anticorpo monoclonal, uma proteína de fusão, é uma molécula mista, não é só uma proteína, vocês vão ter agregados de açúcares, de lipídios, etc., o que configura também uma heterogeneidade em relação a essas moléculas e aumenta a sua complexidade. Então, o que seriam, então, cópias desses produtos? Claro que depois de 10, 12 anos, com expiração de patentes, um outro fabricante pode, eventualmente, desenvolver uma molécula igual. Se falava há mais de 10 anos que era impossível copiar uma molécula biológica, e continua sendo impossível copiar igualzinho. São produtos, por isso, o nome biosimilares e não biogenéricos. Esse nome já caiu em desuso em toda a literatura, não se fala mais isso. O primeiro trabalho publicado foi em 2001 por um cientista, na verdade, um jornalista da Nature, chamado Alan Dove, que publicou o primeiro trabalho e chamou de biogenéricos. Depois, várias discussões nos anos seguintes, até que surgiu a primeira regulação em 2005 na Europa. O nome foi, como o direito romano consuetudinário, foi passando através de vários pesquisadores, e hoje se fala tranquilamente em qualquer lugar do mundo sobre biosimilares, tá? O termo biosimilar. Então, os biosimilares, eles têm regulações específicas, a regulação, digamos assim, mãe, e talvez porque introduziu toda uma discussão com atores, com a academia, com pacientes, etc., ao longo de, pelo menos, 3 anos, é a regulação europeia, da EMA, e essa regulação serviu de base também para outras regulações, e especialmente para os guias da Organização Mundial de Saúde, os primeiros guias da Organização Mundial de Saúde desenvolvidos em 2009. Em todas essas regulações, aí, então, FDA e a própria guia da Organização Mundial de Saúde, mais ou menos a característica do que é um biosimilar. Essas características são muito parecidas, se fala em equivalência na sua eficácia, na segurança dos produtos e também na qualidade desses produtos, com pequenas diferenças. Por exemplo, os americanos falam em potência, mas essas regulações são muito similares na definição dos conceitos, que são conceitos regulatórios. Não existe uma definição científica do que é um biosimilar. Claro que os biosimilares, eles são desenvolvidos tendo como base um produto de referência, tem que ser muito similares, tá? Nós vamos ver ao longo do tempo as diferenças de similaridade entre cópias desses produtos, ok? Mas o que importa é que esses produtos, eles tenham demonstrado um exercício que leva à totalidade de evidência, que vai desde a sua avaliação de moléculas, de propriedades físico-químicas, biológicas, ensaios pré-clínicos, etc., até realmente a condução de estudos clínicos, né? Aí, um mapa que não está atualizado, a gente sempre fica chateado, alguém levanta, quando eu falo em algum lugar do mundo, alguém levanta e diz, opa, a minha regulação já está diferente aqui. É claro que esse mapa tem se atualizado, e do ano passado para cá, com certeza, nós tivemos várias atualizações, mas o orgulho nosso dizer que a Anvisa teve a atualização de biosimilares, é uma regulação que foi, na verdade, a regulação líder na América Latina. O primeiro país a ter uma regulação específica de biosimilares, com a RDC 55 de 2010. Né?
depois de uma consulta pública. Então, a gente saiu um pouco na frente. Depois disso, vários países da América Latina já têm as suas regulações específicas, com diferenças entre elas, a maioria seguindo as linhas da Organização Mundial de Saúde. Em relação aos produtos inovadores, esse também é um slide bastante conhecido, a gente vai ver que a avaliação analítica ela não é feita de forma nenhuma comparativa. Então, essa avaliação ela tem que ser robusta, claro, no dossiê, mas essa molécula não se compara a nada, porque ela é extremamente inovadora. E as grandes produções em relação a conhecimento e que chegam à classe médica, especialmente aos farmacêuticos, são os conhecimentos relativos aos ensaios clínicos. Toda uma geração de médicos foi educada, da década de 80 para cá, quando surgiram os primeiros produtos biológicos, especialmente com as insulinas, e depois com vários produtos análogos, e finalmente com as proteínas de fusão e monoclonais, que os ensaios clínicos desempenham um papel fundamental, especialmente os estudos pivotais, em cada uma das enfermidades para os quais esses produtos são autorizados ou comercializados, né? Autorizada a comercialização. Todo mundo sabe o ACERT, o ATLAS, o nome de cada um desses ensaios, são estudos pivotais de fase 3, especialmente de fase 3, em cada uma dessas enfermidades. Já para os produtos biosimilares, essa avaliação analítica ela é muito mais robusta, porque é uma avaliação analítica per se, ela deve ser comparada com o produto de referência, e existem várias técnicas ortogonais para isso, são as avaliações chamadas analíticas, as dezenas e as centenas dessas avaliações, e que nos garantem, de certa forma, uma similaridade entre esses produtos, que garante que esses produtos possam realmente ser similares. Também nós vamos ter, em relação a isso, uma avaliação pré-clínica, sempre comparada, mas uma das vantagens regulatórias é a abreviação de ensaios clínicos. Isso é bem conhecido, é a pirâmide, com a pirâmide invertida em relação aos produtos de inovação. Claro que uma outra característica fundamental é o seu processo de produção. Aqui a gente não está falando de processo químico. Todos os desenvolvimentos de upstream e downstream desses produtos, especialmente que estão relacionados, que daí se deriva o grande termo de que o processo é o produto. Vários casos de pequenas alterações do processo de fabricação e até mesmo na formulação que levaram a diferenças tremendas em relação à segurança de produtos. É bem conhecido, então, o caso do Eprex, com a mudança da formulação, e vários casos também em relação a mudanças de processo de fabricação, né, de produtos. Então, para um biosimilar, para o desenvolvimento, existe toda uma engenharia reversa, né, e também um processo no qual tem que se caracterizar muito bem essa molécula e desenvolver esse produto, muitas vezes a partir de uma célula fábrica que não é exatamente igual àquela que foi utilizada para o produto de referência. Depois os ensaios pré-clínicos e, por último, os ensaios clínicos, especialmente de fase 3, mas também considerando de fase 1. Fase 2 não são utilizados porque o doseamento já está estabelecido pelo produto de referência. O que nós temos aqui, o que caracteriza tudo isso é a totalidade de evidência, né? O que a gente chama de totalidade de evidência em relação, que é um banquinho de 3 pernas, também muito conhecido. Nesse banquinho de 3 pernas, nós vamos ter, então, uma perna que significa toda a análise que tem relação com análise comparativa, análise de avaliação analítica de dados não clínicos, a segunda perna de estudo de farmacocinética e farmacodinâmica, estudos clínicos aí, e a terceira perna, talvez uma das mais importantes, os estudos pivotais comparativos de eficácia e segurança clínica. Sem uma dessas pernas, o produto não pode ser comparado biosimilar. E nós temos vários produtos que são cópias de produtos biológicos na América Latina que não se enquadram dentro da dimensão de biosimilar, são chamados de vários outros nomes, a gente nem sabe como é que chama, Me Too, Intended Copies, etc., os intentos de cópias, ou moléculas não regulamentadas, aprovação e não regulamentadas por uma regulação específica de biosimilares. O fato é que, realmente, um biosimilar precisa mostrar a totalidade de evidências. Além disso, então, esses 3 padrões são os padrões importantes quando se fala de biosimilares. Altos padrões em relação ao processo de manufatura, então não é qualquer player que entra dentro desse jogo do processo de produzir biosimilares, né? Depois, testes muito rigorosos, muito robustos em relação à segurança e similaridade desses produtos. E, por último, aí também muito importante, o apoio, então, o suporte que existe, então,
a toda a avaliação e segmento pós-marketing desses produtos, e os sistemas de farmacovigilância começam a desempenhar um papel fundamental também no tópico de biosimilaridade. Tá? A primeira consideração regulatória que é importante é a consideração em relação à nomenclatura. É claro que se eu não tiver, seja qual for o sistema de nomenclatura, eu preciso diferenciar essa molécula. A rastreabilidade também pode depender diretamente da nomenclatura, a rastreabilidade desses produtos. Os sistemas de farmacovigilância, imagine que cada um dos países tem desenvolvido até aqui um sistema específico para dar nomes aos produtos biológicos, é uma loucura no mundo. A Austrália tem um sistema, o Japão tem outro. Por causa disso, a Organização Mundial de Saúde propôs uma guia nova, agregando ao nome não proprietário pelo menos 4 letras que não podem compor o nome, e esse nome, isso tem sido discutido, que não pode compor um nome como Best, Plus, etc. Mas essas 4 letras, aliás, o FDA acabou aprovando o seu primeiro monoclonal como infliximab DYYB, que é o caso do Remsima, já utilizando isso. Mas existem, claro, algumas complexidades em relação a isso. Se vamos nomear os novos produtos, temos que nomear os antigos. Então, não é tão fácil introduzir um novo sistema de nomenclatura para essas moléculas. O fato é que, com isso, nós vamos facilitar a vida lá de Uppsala, né? Especialmente aí, da Organização Mundial de Saúde em relação ao rastreamento e efeitos adversos dessas medicações. Em alguns países, os produtos são prescritos, especialmente no sistema público, pelo nome ANN, não se pode usar nome de marca para esses produtos, no caso de Colômbia, o próprio Brasil, que utiliza isso. E como diferenciar esses produtos? Esse é um assunto complexo, nossa agência ainda está discutindo esse assunto, mas é um assunto tremendo, que ainda, mesmo em algumas, a gente tem viajado, então, em vários países essa discussão tem sido basicamente a mesma em relação à nomenclatura. O nome não proprietário, ele se introduziu na década de 50, de lá para cá, mais de 10 mil aplicações em várias agências foram introduzidas com esse nome, para facilitar a regulação dessas drogas, a prescrição, a dispensação desses medicamentos, a farmacopeia, etc. Normalmente é feito com uma palavra que não é conhecida ou que não seja comum, um nome em fantasia, seguido por 2 ou mais sílabas. Se segue aí um sufixo tronco, que indica, então, o grupo farmacológico ao qual pertence essa molécula, e alguns subsistemas são utilizados também para refinar o nome dessa molécula e o conhecimento. Então, aqui está um exemplo disso, a alvelestat, o sufixo stat, que significa que é um inibidor de enzima, uma subclasse de inibidores, aqui, no caso, inibidor de enzima pulmonar, e o alve aqui seria um nome fantasia que caracteriza uma única substância. Claro, muito bem, esse sistema tem funcionado até aqui. Nós temos várias classes de medicamentos para os quais o sistema funciona muito bem. Nós sabemos que, por exemplo, inibidores de angiogênese terminam com anib, o caso do Plazonib, e aí vão vários, os monoclonais, os Zumab, Umabs, Ximabs, etc., que diferenciam se a molécula é humanizada, se ela é murina, se ela é quimérica, se ela é humana, completamente humana. De lá para cá, da década de 50, nós temos pelo menos 11 políticas gerais em relação à subclasse de produtos biológicos e biotecnológicos, classes para produtos não glicosilados e anticorpos monoclonais, que é o que nós conhecemos até aqui. Então, portanto, para nós, a nomenclatura é fundamental. Um biosimilar não pode ter o mesmo nome do produto de referência. Ele tem que ter algum agregado que seja capaz de distinguir esse produto, porque essas moléculas não são iguais. Né? Tirando alguns casos de países nos quais os produtos são aprovados ou são autorizados com o mesmo número de referência, né? Como é o caso do México, que não distingue, então, na numeração esses produtos e produtos biosimilares, a maioria dos países vai aprovar com nomes diferentes. Em alguns países não precisa, por exemplo, na Europa, o nome de marca ele já faz uma grande diferença, mas se a gente pensar em sistema público, o nome de marca, pela própria característica que nós temos hoje, especialmente para produtos biológicos, né, com laudos de medicamentos excepcionais, eles garantem que esse produto tenha que ser prescrito, então, pelo seu ANN, a não ser que se modifique, então, a prescrição desse produto, agregando um nome de marca para isso. Os ensaios clínicos também representam um divisor de águas para os produtos biosimilares, especialmente os ensaios de fase 3, uma única enfermidade, aí se discute muito qual é a enfermidade no qual se deve ser feito, qual é o melhor modelo de sensibilidade, essa discussão continua adiante, toda a análise é feita caso a caso, mas, sem dúvidas, a comparação de um biosimilar com um placebo, de um produto de referência com placebo, como fez, por exemplo, o Etanar,
e que fez inferências entre 2 estudos em pacientes com espondilite anquilosante, não é um modelo para você garantir a equivalência em relação à sua eficácia e segurança. Esse produto foi aprovado em pelo menos 4 países na América Latina, sem um ensaio clínico head-to-head com a molécula de referência. Aliás, o etanar, que é Isaipo, chamado na China, que a China é um dos poucos casos de países que aprovou um produto biosimilar antes do produto de referência. O biosimilar foi aprovado em 2006, o etanercept entrou no país em 2009, 3 anos depois. Então, a grande discussão foi, não fizemos os estudos de comparação porque não tínhamos o produto aprovado, então, no nosso país. E eles foram aprovados, se olhou para as regulações, onde era possível aprovar esses produtos, e eles foram aprovados sem ensaios clínicos cabeça com cabeça. Então, o estudo ideal é um ensaio cabeça a cabeça, não nos interessam os estudos de superioridade, porque nós não queremos saber se a molécula é bio-better, nós queremos saber se ela é equivalente. Então, na maioria das vezes, nós vamos ter os ensaios de equivalência. Em alguns casos, estudos de não inferioridade, eu não vou entrar nos detalhes, mas, por exemplo, quando a curva dose-resposta, por exemplo, é muito estreita, é possível você aceitar o estudo de não inferioridade, mas, partindo do princípio que o estudo de não inferioridade não define uma margem de superioridade, é possível que, num estudo de não inferioridade, você possa ter uma molécula melhorada em relação à sua eficácia e segurança. Então, existem casos de aceitação, especialmente para os monoclonais, os estudos de equivalência são os estudos realmente mais adequados para isso, onde se define margens de equivalência inferiores e superiores, e essas margens, aí vem a mandraquias que a gente fala em relação ao mandrake, é que se essas margens são muito estreitas, para eu garantir, por exemplo, que haja pequenas diferenças de produto, eu tenho que incluir muitos pacientes. Se as margens são muito largas, então eu posso incluir menos pacientes. Aí depende do budget que você vai ter em relação, quanto se quer gastar para comprovar a eficácia terapêutica e de segurança dessas moléculas, né, em relação ao produto de referência. O que a gente sabe é que, na verdade, essas margens, existem técnicas para definição dessas margens, existem técnicas estatísticas para isso, mas sempre baseadas naquilo que já é conhecido do produto de referência. Por exemplo, o Remsima, que é o infliximab, aprovado, primeiro monoclonal aprovado por uma legislação de biosimilares no mundo, estabeleceu mais de 15%, isso significa uma faixa de variação de 30% desse produto em relação a vários endpoints do produto, com o produto de referência, e essas margens, elas garantiram, então, a inclusão de pelo menos 600 pacientes no estudo com essa diferença. Se elas caíssem para 7,5, numa variação de 15, talvez 1.000 pacientes tivessem que ser incluídos nesse estudo de fase 3. E se essas margens fossem de 30%, numa variação de 60, 200 e poucos pacientes seriam introduzidos. E aí a gente começa a ver, claro que quanto menores essas margens, maior biosimilaridade clínica nós vamos ter com o produto de referência. Em relação à extrapolação de indicação, que é um outro tópico bastante importante, uma consideração regulatória, as moléculas inovadoras precisam, para ser aprovada em cada uma das enfermidades nas quais as agências permitem a sua comercialização, tem que demonstrar que estudos pivotais, estudos de fase 3, e um biosimilar, num único estudo de comparação de fase 3, desde que se garanta, então, alguns detalhes específicos, o modo de ação, o mecanismo de ação dessa molécula, que seria um deles, que essa população seja uma população sensível, não muito heterogênea. Os estudos de comparação numa única enfermidade pode levar à autorização regulatória para que esse produto possa ser utilizado em outras enfermidades já utilizadas. E aí são as diferenças em relação ao modo de ação. Cada uma das agências fala sobre isso. O modelo de sensibilidade tem a ver também com o tamanho de efeito. 1 minuto para encerrar, então, a minha apresentação. Esse modelo de sensibilidade está relacionado também com o tamanho de efeito dessas moléculas em relação a cada uma das enfermidades. Veja aqui que o tamanho de efeito de um produto biológico aqui em relação a 5 enfermidades e na psoríase, o maior tamanho de efeito seria, então, um modelo interessante para ser reproduzido e não necessariamente seria aceito por outras especialidades, mas esse é um modelo interessante. E as considerações são várias, mas especialmente em relação a que seja garantido o modo de ação, que a imunogenicidade tenha que ser a mesma para a doença que vai ser extrapolada, e que as doses também tenham que ser as mesmas para aquela enfermidade para a qual vai ser extrapolada. E, para encerrar, então, em relação à intercambiabilidade, que algumas agências não regulam sobre intercambiabilidade. A agência europeia, por exemplo, deixou aos países membros da União Europeia para que regulamentem isso.
E a FDA introduziu um conceito diferente de intercambiabilidade e biosimilaridade. Uma molécula, primeiro, para garantir intercambiabilidade, tem que ser biosimilar, e a intercambiabilidade pode ser autorizada antes ou então depois que essa molécula é comercializada. As duas formas podem ser possíveis. A substituição automática não se regula, a regulação não estabelece conceito sobre isso. Esse é um estado legal, o pagador define o que é substituição automática. A substituição automática, na maioria dos casos, especialmente em relação a pacientes e clínicos, ela não é vista como um tema que seja ético, não se aceita que eu possa prescrever um produto e que alguém troque à revelia esse produto, sem que eu conheça, especialmente quando não se conhece os dados desse produto. Então, no caso da intercambiabilidade, o médico decide que produto usa, e na substituição automática, o farmacêutico dispensa aquilo que tem. E, por último, farmacovigilância. Para nós, realmente, a farmacovigilância de produtos biosimilares tem que ser tão robusta quanto aquela farmacovigilância dos produtos de referência. Algumas sociedades se reuniram aqui no Brasil, a Federação Brasileira de Gastro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e Reumatologia, e o grupo de estudos de doenças inflamatórias. Criamos, então, algumas recomendações, entre elas a recomendação de farmacovigilância, que é essencial a farmacovigilância. A farmacovigilância vai depender especialmente de educação médica continuada. A maioria dos médicos não tem formação em farmacovigilância, não se aprende farmacovigilância na escola médica, e, portanto, e também os sistemas de inclusão de farmacovigilância são sistemas complexos que tendem a ser vistos como muito burocráticos, etc., e isso se discute no mundo inteiro, tentando tornar esses sistemas mais transparentes e mais fáceis de uso. Eu vou ficando por aqui, tem alguns slides adicionais, mas acho que, pelo tempo, é importante que a gente define, então, os 4 principais conceitos regulatórios, que são esses relacionados à nomenclatura, intercambiabilidade, substituição automática, extrapolação de indicações e, especialmente, a farmacovigilância, depois da comercialização. Obrigado, André. Thank you for that excellent presentation, Dr. Val. I remind people that at the front of the stage here are 6 different printouts, everything from what is a biologic, but what is a biosimilar, what is extrapolation, what is naming, what is labeling, what is pharmacovigilance, all of the concepts that Dr. Val discussed. The Alliance for Safe Biologic Medicines had those documents translated to Portuguese for you, so I'd welcome everybody to take those documents, as well as our famous colon cancer bracelets. You're all welcome to those. So next up, we have another doctor, and if there was another doctor who knew as much about biologics and biosimilars, it would be Dr. Harry Gawanter. Dr. Gawanter joins me from the United States. He is a pediatric rheumatologist based in Richmond, Virginia, with a long history of caring and advocating for children and youths with disabilities and chronic illnesses. Dr. Gawanter is a graduate of Duke University and the Wayne State University School of Medicine and received his pediatric training at the University of Rochester Strong Memorial Hospital in Rochester. He is a member of many organizations, too many to name here, but I will tell you that I travel around the world with Dr. Gawanter, and today he's going to give a presentation on data, on survey data that we've been conducting around the world, and specifically in Latin America, on physician preferences on biosimilars. So we welcome Dr. Gawanter. Good afternoon, thank you. Was born in New York, and so I'm probably going to try to slow down and talk for the interpreters in a way that I don't mumble too much, and you'll be able to understand as well. I want to appreciate the speakers before me because they really have sort of set the stage for some of the data that I'm going to present to you. One of the things that ASBM has been doing for a number of years now is surveying physicians, and now we are starting to survey pharmacists as well about their knowledge and opinions about the use of biosimilars. And we've done this in the United States, in Canada, in Europe, Latin America, and we've just completed a study in Australia that should be released within the next few months. What I want to present to you today is some information from our Latin American study, and you'll see that I'm going to go back and forth between slides showing
Latin American physicians' opinions on different subjects, such as naming, interchangeability, automatic substitution, and so on, and then show how they compare to the opinions of physicians around the world. And so in that sense, what you're going to see, in fact, is that most physicians believe the same things about these important medications. It is a problem for both regulators and prescribers and patients throughout the world about how do we get this right? How do we make sure that the medications that each of us receives is the one that we want, the one our physician and as a patient we've chosen, and that we know which one we're getting and can track their effects, as Dr. Azevedo said. I've got no financial disclosures of relevant, and this is a slide to show, again, some of the places where we've done our surveys, and the one I'm going to be talking about primarily today is this one that we completed last year in Latin America. So just to start off, I'm going to run fairly quickly through the methodology and an overview of it. We surveyed through an internet about almost 400 prescribers from 4 different countries in Latin America. It was about 15 minutes long, and these were all done in native language. And you can see that we surveyed a wide variety of different specialties and subspecialties who use different biologic medications. We asked where they worked, and you can see that it's, again, a wide variation. So we think that these opinions are fairly valid and widespread. And most of our surveyed recipients were fairly experienced. We asked if they prescribed biologics, and you can see the vast majority did. And we asked about how familiar they were with biologics and biosimilars. And what you can see is that really only 12% thought that they knew a fair bit. So in fact, all of you sitting here probably know more than most of the physicians surveyed, both here and around the world. We asked if they were aware about the differences. Again, about half and half knew the difference between an originator and a biosimilar. And were they aware of how these medications were approved? All the things that you've heard earlier. And again, about half and half knew or didn't. So we went on and asked them about naming. And you've gotten a very good introduction by Dr. Azevedo about the issues. And there are a number of different proposals out there right now. The World Health Organization has been working on a proposal for really almost 4 years now. And part of the issue is getting it agreed upon by all the countries. And they are proposing a 4-letter random suffix, and that they call this the Biologic Qualifier, or BQ proposal. So what's in a name? Well, it's really important for us to be able to track all these things. And as has been mentioned, the suffixes and the names by the World Health Organization are going to make a difference in terms of being able to track these medicines. In Europe, they're using trade names. The WHO has proposed their BQ qualifier, and the FDA has been going back and forth. This slide is actually already old, because on Monday a biosimilar for adalimumab was approved. And at least with the last 4 that they've now approved, they've been using random suffixes, as you can see. So how do physicians identify medicines within their patient record so we can track them? Most Latin American physicians use a non-proprietary generic name, and then a variety of other methods. And when you compare them against the rest of the world, they tend to use the INN, or National Non-Proprietary Name, much more often than in the United States, Europe, or Canada. Similarly, they'll use the product name or the INN
most of the time for adverse effects. And again, they're about the same as in Europe when reporting with the INN only. Did they think that if you had the same INN that the medication is structurally identical? And you can see, in fact, a majority did. And it's really not possible. This is, one of the definitions of biosimilarity. So what these surveys showed is that there's a significant potential for confusion and that we need to really expand our education for physicians and therefore patients and pharmacists and politicians, regulators, and everybody else involved with this process to be able to make sure that we get this right and we all have access to safe and identifiable medications. And once again, you can see that Latin America is equivalent pretty much to the rest of the world in these studies. One of the questions we asked is, if you have a shared INN, does it mean that you have approval based on studies for all indications? And, 3/4 of physicians thought so. Not necessarily true. As Dr. Azevedo said, the extrapolations are used frequently by regulators, and this may or may not be the case for each specific medication, but Latin American physicians and world physicians pretty much the same opinions on this. Oops, I hope I'm pushing the right button. Yeah, I'm running out. Oops. There we go. So again, these implications run all the way across the world. And most physicians in Latin America thought that the BQ proposal was an appropriate one and very useful and one they would support. Similarly, in Canada, United States, we've seen the same kind of support as in Latin America. Some of the differences, I think, in the numbers are these different surveys have been done at different points in time, and the BQ proposal was more well known in 2015 when we did this survey than in some of the previous surveys. Well, what about pharmacy level substitution? Dr. Azevedo talked about that, and automatic substitution means that I can write a prescription for a medication, and the pharmacist can decide whether to use the reference product, biosimilar A, biosimilar B, or whatever, and may or may not need to let me know about that, or let the patient know that that's been substituted. And this is really opposed by essentially all physicians and numerous organizations. France has allowed this to occur if approved by the patient and physician in patients who have not had a biologic agent to that point. And Australia is going back and forth about what to do with this. The U.S. policy is evolving because it's done at a state level, not at the federal level, and Latin America, there's a wide variety of policies depending upon the country. So why are we concerned? Well, as physicians, I want to know who gets what medicine. I need to know not just what I wrote, but also what was dispensed. As a pediatric rheumatologist, if my patient has been doing well on a medicine and then is not doing well, I just assume that they stop taking it, because that's what kids do. And I guess former children, AKA adults, as well. But if it's because the medicine was substituted, I'm going to make an incorrect treatment decision and switch the medicine when it was not necessarily that that was the reason that things were not going so well. We all know that each treatment with each patient is a unique chemical experiment. And so there's going to be wide variability in patient responses, both good, bad, and indifferent, between all the different biologic medicines and whether they're biosimilars or not. So again, knowing the names, knowing the tracking, knowing what is dispensed is critically important. And we all believe that physicians and patients jointly should decide who gets what medicine and whether they want to try a biosimilar or not, and which one. So when we asked about what did physicians in Latin America think about having pharmacists
automatically substitute, you can see 88% were opposed. Was that acceptable at starting treatment? No. And these opinions are similar to those in Europe and Canada. How important was it for a physician to be able to write dispense as written? So I can say, I want specifically this biologic agent, and that's it. Again, worldwide, physicians want to be able to work with their patients and come up with the decision about which medicine the patient receives, not which one the pharmacist decides later or a payer decides later that they should get. Similarly, it's extraordinarily important to all of us as physicians and as patients, because we are all patients, to know which one was dispensed, and notification is critically important. And again, this is a worldwide view. And it's important that we have communication across the entire healthcare team. I realize that, one of the differences between Americans and Brazilians from watching Dr. Azevedo is I don't use my hands as much when I'm talking, as you all do. But it's a collaborative event. Medicine is a group participation act. We all have to be working together. We all have different perspectives. We all have different inputs. But we all have to have sufficient information to make good decisions. And it needs to be done by the healthcare team on behalf of the patient with safety and as much knowledge as possible in the forefront, and not by other organizations. Because what works well at a population base doesn't necessarily work well for a specific individual. So to just close, we obviously need to educate both physicians, patients, regulators, politicians, everybody about biosimilars. These are potentially miracle medicines that we have to have increased access to for people throughout the world. And we can make a huge, huge difference in patients' lives as a result. But on the other hand, we need to have distinguishable names. One can argue about whether the name should be meaningful or the suffix should be a meaningful reference suffix or a random suffix, but we need to be able to identify and track these medicines, not just what's prescribed, but what's dispensed and taken. Latin American physicians and really the physicians around the world all supported the WHO's BQ proposal, and the INN committee will be meeting again next month, and hopefully this will put an end to the deliberations, and there will actually then be a universal proposal put out there. And similarly, physicians around the world do not support automatic substitution. And we need to know what's dispensed, and we want to have what's dispensed decided upon by the patient physician. As was mentioned previously, we need to have global convergence on this. While each country, or in the United States, each state can determine specific regulations, this is a worldwide issue, and we need to have similar activities and regulations and names that are global, because the treatments are global as well. And we need to make sure that physician and patient perspectives stay in the forefront of all this. And we need to base this on science and safety and not economics. We need to decide what's best for patients and make those decisions, because ultimately it is all about the patient, and all of us are patients. And it's in our best interest to make sure about that. So thank you for your attention, and I appreciate your having me be here. Thank you, Dr. Gawanter. So we have heard from a regulator, we have heard from two physicians, but what about the patient? So at this point, we would like to present some interesting data from two speakers. First, Carolina Puglisi, and then Mariana Goldstein. I will give you a little bit of background on them. I don't have much, but Carolina works for Lado y Lado, and she is an administrator and graduated in post-human resources from University of Mackenzie, has a graduate degree in gerontology from the University of San Camilo. Her experiences in market intelligence
working with Takata Pharmaceutical Company, marketing manager for 8 years with other companies in the areas of Alzheimer's, seniors, and oncology. Mariana works for Kaiser Associates and has worked there for about 15 years in strategic consulting projects, management involving strategic planning, marketing analysis, organizational changes, and benchmarking, among others, in various sectors of health. So I will welcome both speakers to tell you about a very interesting project that they've been working on, and I believe this is the first time that they will be announcing the results. Bom, boa tarde. Eu vim falar um pouco de quem somos. O Instituto Lado a Lado é uma OCIP, é uma instituição não governamental que foca em saúde e foi idealizada por um médico urologista que, aos 50 anos, detectou que estava com câncer de próstata e veio a falecer rapidamente, entregando a Marlene, que é a nossa presidente, o estatuto do Instituto Lado a Lado e com a missão de levar saúde, de levar informação sobre prevenção de câncer de próstata. E é assim que nasceu o Novembro Azul, muitos de vocês já devem conhecer, então o Instituto Lado a Lado começou com o Novembro Azul. E a gente por que a gente enxerga a saúde dentro de uma vírgula? Porque a gente entende que é uma parada, um momento de reflexão para a gente seguir em frente. E o Instituto, a missão é levar informação sobre saúde a um maior número de pessoas, dentro do Brasil, de norte a sul, e a gente quer empoderar essas pessoas para que tenham maior acesso, o melhor acesso ao tratamento, em toda a sua jornada. Nossas campanhas são focadas em doenças crônicas, é o foco também do Instituto, então hoje estamos ainda no Setembro Vermelho, temos o Novembro Azul, como eu comentei, uma campanha de tumores femininos, que é Vencer com Autoestima, e uma campanha de incontinência urinária. E o nosso foco? A gente foca na jornada do paciente de doenças crônicas. Tá? Então, a gente sabe que doenças crônicas são as doenças que mais matam no Brasil. Então, o estudo mostra que são responsáveis por 74% das mortes. E é nesse contexto que o Instituto trabalha, com o objetivo de ajudar a atuar na jornada do paciente, da prevenção, tratamento, reabilitação e sobreviventes. E olhando para tratamento, o Instituto começou a pesquisar e tentar entender, será que o acesso ao melhor tratamento já é a segurança do paciente, de um tratamento eficaz, e a gente pode ficar super tranquilo que está tudo sob controle, não temos problema, o paciente vai ter um tratamento eficaz. E aí o Instituto começou a pesquisar algumas coisas, alguns dados científicos, e colocou o paciente no foco. Então, o foco é a segurança do paciente. A gente percebeu que tem algumas coisas que estão super associadas a esse tema. A farmacovigilância, a educação, como o último palestrante falou, incorporação das novas tecnologias, a indústria farmacêutica, os profissionais de saúde, os hospitais, as clínicas e os órgãos reguladores. E quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que o buraco era ainda mais embaixo, quando a gente se deparou na farmacovigilância num contexto brasileiro, que deveria ser um indicador de saúde, mas que ainda na prática isso não acontece, porque a gente, em um estudo científico baseado em 101 estudos, enfim, de referência bibliográfica, mostra que a gente tem muitos atores dentro da farmacovigilância. E pensando nisso, a gente falou, olha, a gente quer atuar na jornada do paciente para garantir a segurança medicamentosa. Por onde a gente começa? Então, a gente criou um projeto que chama Segurança Medicamentosa do Paciente no Brasil, para atuar em todo esse cenário, né, nesse cenário super variado, que soma a sinergia com o Instituto de Pesquisa, que é a CLAPBio, que está com a gente nesse projeto, com o objetivo de melhorar a segurança medicamentosa dos pacientes com doenças crônicas, garantindo, assim, um tratamento eficaz, um tratamento coeso e que tenha, além de tudo, uma boa adesão. E a gente está na primeira fase.
Nós já identificamos os principais stakeholders, que são mais de 31 órgãos, vocês viram, né, alguns na farmacovigilância, enfim. E a gente entendeu que, para começar a atuar nesse cenário, a gente precisa de uma pesquisa. Então, a gente realizou uma pesquisa focada com o conceito da jornada do paciente, que a Mariana vai apresentar daqui a um minutinho, e a gente criou um grupo de trabalho, né, para esse ano. Ainda nessa fase 1, a gente vai, dia 10 de outubro, vai ter um workshop para os jornalistas aqui estão convidados, para falar dos resultados da pesquisa, e, como parte estratégica do projeto, a gente vai levar essa discussão, vai ampliar essa discussão num fórum em Brasília, que será dia 1º de novembro. Tá? Obrigada. Oi, boa tarde. Bom, então, só recapitulando, eu sou a Mariana, trabalho na Kaiser Associates. Então, a gente foi, bom, primeiro agradecer ao Instituto Lado a Lado pelo convite para apresentar o resultado desse trabalho, né, que a gente conduziu nos últimos meses com eles. Então, a gente trouxe aqui um resumo do que a gente encontrou. Deixa eu só... How do I go? Yeah, thank you. Bom, então, antes, explicar, só contextualizar quem é a Kaiser, né? Nós não somos um instituto de pesquisa, somos uma empresa de consultoria, né, que tem sede em Washington, D.C., e temos o escritório em São Paulo e temos feito projetos de diversos tipos, né, para vários tipos de clientes, inclusive não só na área de saúde, com essa nossa habilidade de fazer pesquisa primária, que é a principal metodologia que a gente usa nos projetos e que foi essa metodologia que a gente usou no projeto com o Instituto. Então, como a Carol adiantou, né, o objetivo do trabalho foi ter uma visão geral de como anda a segurança medicamentosa de pacientes com doenças crônicas. E aí, para esse trabalho, a gente, né, selecionou 3 grupos de doenças, que são as principais, né, que afetam a população, que são as cardiovasculares, as doenças oncológicas e as doenças autoimunes. E o resultado desse trabalho serviu para orientar o Instituto para definição dessas ações, né, junto com o grupo de trabalho que ela mencionou também. No escopo do trabalho, a gente buscou abordar todas as etapas dessa jornada do paciente, desde a fase em que ele, né, deveria estar passando por uma prevenção dessas doenças, né, até a fase em que ele, né, detecta algum sintoma, né, vai ao médico, faz o diagnóstico, e aí começa, aí sim, o ciclo do uso do medicamento com a prescrição, né, daquele tratamento pelo qual ele vai passar, né, até o acesso ao medicamento e o acompanhamento, né, daquele tratamento que ele está fazendo. E aí, para isso, né, para a gente entender essa jornada, a gente teve 2 frentes de pesquisa, né? A primeira foi junto aos médicos especialistas que estão envolvidos no tratamento desses 3 grupos de doença. Então, a gente teve conversas mais qualitativas por telefone com 30 profissionais, que nos deram a percepção deles em relação à segurança medicamentosa e a esses principais riscos que estão envolvidos nessa jornada do paciente. E aí, do ponto de vista do paciente propriamente dito, a gente fez uma pesquisa quantitativa envolvendo 210 pessoas que estavam passando pelo tratamento de uma dessas doenças, né, porque o nosso foco era entender como que se dava o uso do medicamento. Então, a gente focou em pessoas que já tinham sido diagnosticadas e que já estavam fazendo, né, estavam naquele período de tratamento. E aí, isso, inclusive, né, a gente já vai ver, influenciou o resultado do trabalho, porque são pessoas que passaram por essa jornada, né, e que não se perderam no meio do caminho, né? Ou seja, aquelas pessoas que
não foram diagnosticadas ou as pessoas que não seguiram, não foram ao médico entender qual que era a doença que eles tinham ou que abandonaram o tratamento do meio do caminho, nesse momento não interessava a gente, porque a gente queria olhar justamente o uso do medicamento e a relação desse paciente com o seu médico na discussão de qual seria o tratamento e o medicamento a ser utilizado. Então, indo já para os resultados, então aqui assim essa primeira visão, né, de como que acontece o diagnóstico. Então a gente viu que nesses 3 grupos de doença a gente tem, né, na maior parte desses casos, o paciente procura o médico em função de um sintoma. Mas mesmo depois de detectar, né, de sentir, né, que pode haver algum problema, os pacientes costumam levar até, né, quase 4 meses para procurar um médico, né, e isso já indicando alguns riscos nessa fase inicial antes do tratamento, né, de que o paciente ele vai acabar sendo diagnosticado num estágio mais avançado da doença, né, ou que ele, né, vai ter o risco de ter um evento, né, um infarto, um AVC, em função dele, né, demorar a procurar ajuda médica, ou então ele até negligenciar, né, aquele sintoma e nunca chegar a ser diagnosticado. E aí, depois desse primeiro contato com o médico, o que a gente viu também é que, nesses grupos de doenças, o paciente costuma passar por vários médicos antes de fechar o diagnóstico, que está até com um problema, mas, enfim, aqui, né, no caso de pacientes com câncer, eles passam por, né, em média, nesse caso, foi de 2,5 médicos até confirmar o diagnóstico, e no caso de doenças autoimunes, né, chega a mais de 3 médicos, né, e um tempo também bem grande, né, que varia um pouco de doença para doença, mas assim um tempo relativamente longo, né, enquanto essa doença está avançando de estágio até ele fazer o diagnóstico e começar o tratamento. E aí a gente, né, abordou muito essa questão né, desse paciente, de como que era a relação dele com o médico. Então, a gente viu que, de modo geral, né, em termos de informação que ele recebe do profissional em relação ao tratamento dele, ele, né, diz o paciente que está relativamente satisfeito com as informações que ele recebe, né? Então, aqui a gente perguntou né, se ele recebeu informações adequadas ou não em relação aos medicamentos que haviam sido prescritos, né, que outros medicamentos ele poderia usar, caso ele não encontrasse aquele que havia sido recomendado inicialmente, informação sobre posologia, tempo de uso e quais seriam as consequências dele não usar o medicamento. E aí a gente vê aqui que eles, né, estão satisfeitos, mas aí a gente tem que lembrar que esses são os pacientes que continuam no tratamento, né, eles continuam fazendo as visitas de acompanhamento, então a tendência é de que eles sejam aqueles pacientes exemplares. Então, são aqueles pacientes que estão interessados no seu próprio tratamento. Mas o que chamou a atenção da gente é que, quanto mais baixa a escolaridade desse paciente, maior é a propensão dele ficar satisfeito. E aí, conversando com os médicos, né, sobre como que eles interpretam esses resultados, a gente viu que o nível de exigência do paciente de uma escolaridade mais baixa é muito menor. Então, ele fica satisfeito com qualquer informação que ele receba, né? Na verdade, ele está satisfeito só por estar tendo acesso ao tratamento e ao sistema de saúde. Mas, né, isso não quer dizer que ele esteja recebendo o melhor tratamento e as melhores informações sobre a doença dele e os medicamentos. E aí, outro tipo de pergunta que a gente fez foi sobre como que esses mesmos pacientes avaliam as informações que eles recebem sobre o medicamento que eles estão utilizando. E aí a gente já vê algumas questões mais preocupantes, né, de que muitos pacientes não
recebem informação adequada sobre como aplicar os medicamentos, aqui falando especificamente dos autoinjetáveis. Então, a gente vê aqui, né, 86%, né, dos pacientes com ensino fundamental e médio, né, e 85% daqueles com ensino superior dizem não ter recebido informação do médico ou de alguém da equipe sobre como usar. E aí eles tiveram que buscar, ou enfim, ou testar né, a aplicação, e isso pode sim levar a um risco, né, de uso indevido do medicamento. A gente também chama atenção aqui o caso de como armazenar o medicamento, né? Então, sabendo que os medicamentos biológicos que são usados para essas doenças, muitos deles exigem um cuidado especial de armazenagem, mas as pessoas não estão necessariamente recebendo essas informações aqui. E aí, outro ponto que também chamou a atenção da gente, aí já falando de farmacovigilância, né, que foi um tema até já tratado nas outras palestras, muitos pacientes dizendo que não receberam informações sobre quais seriam os possíveis efeitos adversos daquele medicamento e também não receberam informação sobre o que fazer caso eles, né, sentissem aquilo, né, tivessem aquele sintoma. Bom, e aí sobre a bula, né, a gente também viu que, né, ela é uma ferramenta importante, né, para trazer informação, né, para o paciente sobre o medicamento, mas a gente viu que, na verdade, né, só as pessoas com mais escolaridade é que tendem a ler a bula. E aí, falando dos 3 grupos de doença, então aqui a gente vê que, né, entre 50% e 71% das pessoas leem a bula, mas muita gente acaba tendo receio de usar o medicamento após ler a bula, e muitos médicos, inclusive, confirmaram que realmente eles não relatam os efeitos adversos para o paciente, porque eles acreditam que, se o paciente souber, né, daquilo, pode fazer com que ele desista do tratamento. Então, é uma questão complicada que aí cada médico vai tratar, né, com seu paciente de uma forma individual. Sobre a adesão ao tratamento, a gente, né, dentre esses pacientes que a gente entrevistou, que estão fazendo o seu tratamento, eles dizem que seguem as orientações do médico quanto à posologia, tempo de uso e a marca que foi recomendada pelo médico, mas, na verdade, a gente, né, confrontou essas informações com os médicos e eles mesmos admitiram que, na verdade, né, essa adesão não é tão alta assim, né? Existem muitos pacientes que param de usar o medicamento quando eles deixam de sentir o sintoma. Além disso, eles têm dificuldade em manter a rotina, né, do tratamento, então, né, tomar injeção 1 vez por dia, 2 vezes por dia, enfim, ir até a clínica de infusão. Então, é uma coisa que muda a rotina do paciente, o estado psicológico dele, então isso faz com que ele tenda a abandonar, ou então não seguir necessariamente a recomendação mais adequada. E um ponto que chama a atenção aqui é no caso de pacientes que são atendidos pela rede pública. Aí já é um caso um pouco diferente, porque o paciente ele precisa seguir exatamente a prescrição do médico para poder acessar o medicamento pelo SUS. Então, nesse caso, o médico tem mais certeza de que o paciente está usando pelo menos a marca recomendada por ele. Sobre efeitos adversos, né, a gente, do ponto de vista do paciente, a gente perguntou se eles costumam relatar para o médico todos os sintomas que eles tiveram. E aí aqui a gente viu que quanto já menor a escolaridade, maior a propensão dele relatar esses efeitos, ao contrário das pessoas que já têm, né, um nível de escolaridade maior. E aí, do ponto de vista do médico,
o que a gente viu é que o médico ele acha que ele deveria prestar mais atenção no efeito adverso, quando ele não é considerado aquele efeito adverso usual, né, que já está previsto em bula. Então, eles acreditam, entendem que, né, tudo que está na bula é normal, né, é possível, né, de acontecer, ele não precisa se preocupar e ele não precisa relatar nem para a farmacêutica, não precisa relatar para a agência de vigilância sanitária, então é um dado do problema. E só no caso de efeitos que não estariam previstos em bula é que ele teria a obrigação de fazer o relato, mas ainda assim, de todos esses médicos que a gente conversou, né, pouquíssimos disseram já ter passado por uma situação dessa, e alguns já tiveram a necessidade de relatar, mas não sabiam a quem procurar, não sabiam qual canal usar, então aquela informação acabou perdida naquele médico, né, o que é um risco bastante grande. E sobre medicamentos biológicos, aqui a gente também confirma bastante, né, o que a gente já viu nas outras palestras, de que o paciente ele não sabe qual é o tipo de medicamento que ele está usando, se é biológico ou se é sintético, e os próprios médicos admitem que eles não conhecem tudo que eles acham que deveriam saber sobre medicamentos biológicos, né, em termos de em que situação eles deveriam prescrever e qual que é a diferença em termos de eficácia e em termos de efeitos adversos, né, quando comparado com o sintético. Então, sobre medicamentos biológicos, o que a gente já vê, então, é um risco, né, do médico não usar com tanta frequência, né, ele ainda tem a sensação de que o biológico é mais caro do que o sintético, de que ele vai gerar mais efeitos adversos, né, que ele não tem conhecimento suficiente para prescrever, e então ele vai usar só, em último caso, como última linha de tratamento. Bom, então, até para concluir que o tempo já acabou, inclusive, então esses aqui são, né, os principais achados da pesquisa em relação a essa fase do uso de medicamento, né, então, do ponto de vista do paciente, o abandono, em função, né, daqueles pontos que a gente viu, a falta de orientação que ele recebe sobre o uso do medicamento, a necessidade de dar mais educação para o médico em relação aos medicamentos biológicos e, por fim, a questão da farmacovigilância, que a gente percebeu que é um assunto que não está sendo tratado não só pela comunidade médica, mas também pela própria agência. Enfim, é um assunto que é importante, e daí o Instituto ter escolhido esse tema como o principal para ser trabalhado daqui para frente. Então, é isso. Bom, obrigada. Okay, thank you. Thank you very much, Carolina and Mariana, for that interesting data. At this point, I'd like to open it up to the audience. If there are any questions from the audience for many of our speakers, I would welcome any questions. Actually, I can't see if there's any questions, so somebody's going to have to wave their hand harder if there is any. Is that no? I will ask the panel a question then. If I'm a newly diagnosed patient with, let's say, an autoimmune disease or a rheumatic disease, something of that nature, and my doctor prescribes me biologic, but I am told that I'm going to receive the biosimilar instead of the biologic, what would be the one thing you would tell that patient if they were nervous about that happening? I'll start with Dr. Val first. Bem, primeiro o paciente precisa conhecer quais são as diferenças, o que é um biosimilar. Se ele não tiver esse conceito, não vai adiantar você discutir muito. E esse conceito é um conceito complexo. Já é difícil para os médicos, imagina para os pacientes. Nós temos um subgrupo de pacientes muito mobilizado,
né, principalmente aqueles que estão ativos nas entidades representativas, que tenham um conceito um pouco mais aprofundado do que é um biosimilar. A grande maioria dos pacientes não sabe a diferença de um biosimilar para um produto de referência. Essa é a grande verdade. E muitas vezes não sabe, no Brasil nós temos cópias de produto sintético, que é genérico e similar, os pacientes também não sabem essa diferença. A maioria não sabe. Se você pergunta e faz uma enquete, a gente já fez isso com pessoas com nível superior, muitos têm dificuldade de realmente dizer a diferença entre um produto similar e um produto genérico, falando em termos de molécula pequena no Brasil. Então, acho que, primeiro, acho que antes como é um subgrupo específico de pacientes, até me interessou bastante a pesquisa que vocês estão fazendo, porque a gente tem alguns trabalhos, a sociedade brasileira tem vários trabalhos com pacientes realizados com algumas diferenças contrastantes, inclusive em relação à farmacovigilância. Por exemplo, no Brasil, quem faz a melhor farmacovigilância é a indústria farmacêutica. Esse é um conceito que nós temos dentro da nossa classe de profissionais. Os pacientes também têm isso, especialmente com os programas de apoio ao paciente, que são produtos, que são programas bastante difundidos, especialmente para produtos biológicos. E a maior parte dos médicos não relata efeitos adversos de medicações. Por quê? Eles têm dificuldades em relação à complexidade. Claro, o Notivisa recentemente andou trocando, então o sistema está um pouco mais fácil. Mas se a gente compara com o sistema argentino de farmacovigilância, que demora 2, 3 minutos, qualquer um para você preencher a guia, né? Não é aquela coisa que não tem fim, quando você começa a preencher, vai te requerendo mais e mais informações. A maioria está muito envolvida em atividades, especialmente os profissionais, para a farmacovigilância. Mas, para responder e ser mais curto, eu acho que vai depender do médico, do grau de conhecimento dele, e segundo, do grau de conhecimento do paciente. Às vezes é muito complicado fazer essa distinção, dependendo, e aí eu concordo com ele, dependendo do nível de acesso a informações e aprofundamento de conhecimento que os pacientes têm em relação aos produtos. Thank you, Dr. Vale. Dr. Gawanter. I think it is very much, if it's a first time that you are prescribing a biologic, in my opinion, it may not matter because none of us know how this is going to work. And the real important thing is that we explain that this is a biologic agent and theoretically should have all the same issues as the brand, but we all need to know what's going on and we need to track it. It's not like I give you a prescription and say, see you in a year. With any of these medicines and these chronic illnesses, needs ongoing monitoring, ongoing surveillance, and close communication. So there are many reference products that I will start somebody on, and they don't work so well. So we have to move on to something else. And so I think in that sense, it's not as important about it being a reference versus biosimilar as much as it's what does the patient know, what do you know, what are you monitoring, and staying in touch about what's going on. In that sense, from a clinical practice perspective, it's no different than a generic. In chemical medicine, I've had patients where they were switched from one generic to another or from a brand product to a generic, and they weren't doing as well, and that's with simple molecules. And if I hadn't been involved with biosimilars to start thinking about that, I may not have picked that up. So I think that that's really one of the important things here. It's all about communication and collaboration. Thank you, Dr. Gawanter. I'm told we're out of time, but Daniela, you're not a physician and you don't prescribe medicines, but a friend came to you and they said, I was prescribed a biologic and it was switched at the pharmacy to a biosimilar. You work for a regulator that approves the product. What would you say to that friend? Do ponto de vista da agência, eu ia informar que se aquele produto biosimilar é um produto registrado no Brasil, é porque a qualidade, segurança e eficácia foram demonstradas para as indicações terapêuticas constantes no texto de bula e para ser utilizado conforme o modo de uso constante no texto de bula também. De qualquer forma, eu penso que se é um paciente virgem de tratamento, em que o tratamento vai ser iniciado, é uma situação menos crítica essa decisão do médico com relação a que produto ele vai utilizar,
Já um paciente que está em tratamento e vai ser trocado de produto, pode ter uma implicação de imunogenicidade, algum impacto de segurança, esse paciente precisaria ser monitorado mais de perto com relação a essa troca. De qualquer forma, é uma decisão do médico prescritor que eu acredito que sempre vai avaliar o risco-benefício do produto que ele vai prescrever para o paciente. Thank you very much. Well, I would like to thank Daniela, Dr. Gawanter, Dr. Vale, Carolina, and Mariana, and please give them a round of applause for the great information they have shared today. In closing, a couple things. Again, I remind everybody that we have 6 different printouts in Portuguese for you to take with you, and colon cancer wristbands, of course, because I don't want to carry them back to the U.S. And I invite everybody to come back in about 20 minutes. We're going to have a colon cancer panel with experts from around the world, from the patient advocacy community on colon cancer. So I would ask everybody to come back in about 20 minutes, and thank you all for attending.